Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula de ensino religioso da sua Aula Paraná para o sexto ano. O conteúdo geral é o universo simbólico, mas o recorte da nossa aula é a arte sagrada, porque a arte também tem uma representação simbólica. Todas as artes sagradas, as artes religiosas, são um tipo de símbolo, porque elas transportam uma metáfora, elas transportam um significado e uma representação. Estão prontos? Então, vem comigo. O objetivo dessa nossa aula de hoje é conhecer algumas formas de arte sagrada, entender a função da arte religiosa, a diferença entre a arte comum e a arte religiosa nas diferentes religiões, como forma de expressão simbólica e ritualística. Porque nós, para podermos entender, nós dividimos lugar, símbolo, rito, mito, festa. Mas, quando a gente pensa a realidade em que vivemos, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, vamos começar aqui com algumas reflexões. Você gosta de arte? Difícil quem não gosta de arte, né? Música, cinema, teatro, dança, pinturas. Afinal de contas, a vida humana, ela é repleta de arte em todo lugar. O tempo que você está desenhando, quando você está cantando, tudo isso é arte. Mas você já viu ou conhece algum tipo de arte sagrada, de arte religiosa? Na sua região, na sua cidade, tem alguma expressão artística, algum movimento, alguma forma que você conheça de relação entre as religiões e a arte, ou ainda aquilo que nós chamamos de arte sagrada? Bom, eu imagino que sim. Agora, vamos conhecer algumas formas de arte sagrada, algumas formas de arte religiosa? São muitas, são tantas que nem daria para a gente tratar em uma única aula. Então aqui vai ser apenas uma provocação. Eu vou instigar vocês a conhecer um pouquinho mais da arte religiosa, da arte sagrada. E aí nós começamos com os povos indígenas brasileiros. A religiosidade indígena, ela é repleta de arte. Nós podemos falar dos indígenas do ponto de vista que quase tudo que eles fazem tem ligação com arte. A produção dos cestos, balaios, é uma forma de arte. As pinturas corporais, as danças, os ritos, as festas, até a alimentação, quase tudo que os indígenas fazem tem ligação com a arte e, ao mesmo tempo, é arte sagrada. Agora, cada povo indígena, de cada região do Brasil, possui manifestações artísticas diferenciadas, mas uma das mais conhecidas, inclusive famosas mundialmente, é o Quarupi, que é uma forma de dança e de arte sagrada que muita gente ouviu falar, inclusive por causa do Covid, é a primeira vez em 50 anos que eles não fazem o Quarupi. Vamos conhecer um pouquinho sobre o Quarupi? Bom, nas religiões indígenas, a arte possui então um lugar de destaque dentro das suas formas simbólicas e ritualísticas, desde as pinturas corporais, como eu disse, até os cocares, danças e cantos sagrados. Quando a gente pensa um povo indígena, logo a gente já lembra do cocar, que além de ter uma função hierárquica, uma função ritualística, também tem essa questão artística. As pinturas do corpo, tanto para os rituais religiosos, para a guerra, as danças e os cantos. Dentre essas diversas danças sagradas praticadas pelos indígenas, duas delas se destacam porque são muito famosas, o toré e o quarupi. Inclusive eles têm ligação, o toré e o quarupi. Aqui temos uma imagem dos indígenas do Alto Xingu, todo pintado, todos adornados, fazendo essa dança ritualística com esses troncos. Mas o que será que são esses troncos todos enfeitados? Então, o Quarupi é uma dança ritualística, celebrada pelos indígenas do Alto Xingu com o objetivo de homenagear os mortos. É como se fosse o dia de finados dos cristãos. E aí, eles preparam esses troncos que simbolizam ou grandes personalidades, ou os ancestrais, familiares, enfim, de qualquer forma, é para homenagear os mortos. E os troncos de madeira que são enfeitados representam, então, esses ancestrais. Mas são vários dias de festa,
Ao mesmo tempo que é uma dança, depois tem uma festa, tem a homenagem aos mortos, uma série de rituais envolvendo todo esse ritual do Quarupi, mas ele é todo permeado, preenchido por questões artísticas. Como eu disse, desde a pintura do corpo, a adornar os troncos, a dança, os cantos. Agora, nós vamos fazer uma atividade. Vocês sabem que existem muitos padrões geométricos dentro da arte indígena, dentro da arte corporal, não só nos cestos, como na pintura dos corpos. Então, quer dizer que tem uma ligação entre, inclusive, matemática e geometria com a diversidade religiosa. E aí, a atividade de agora, vocês vão copiar, fazer 3 vasos do jeito que vocês quiserem. No meio do vaso vão fazer uma faixa e aí vocês vão reproduzir, vão copiar esse padrão geométrico num vaso, esse padrão geométrico no outro e no terceiro vaso vamos deixar para vocês criarem o seu padrão geométrico ou algum que vocês já tenham visto dentro dos seus estudos sobre povos indígenas em arte ou matemática, ou vão criar o seu padrão geométrico. Então, nós vamos dar um tempo para vocês fazerem 3 vasos. Em 2 vasos, vocês vão reproduzir o padrão geométrico que está aqui em cima. E no terceiro vaso, você irá criar o seu padrão geométrico. Com isso, você vai estar exercitando sua criatividade, sua coordenação motora, sua capacidade aí de desenhar e também entendendo um pouquinho da arte indígena. Então, está com vocês agora. Voltamos com a sua aula Paraná, 6º ano, ensino religioso, e dentro da temática dos símbolos religiosos estamos falando da arte sagrada. E aí,
vocês tiveram um tempo para resolver uma atividade aqui onde vocês estão aí exercitando sua capacidade lúdica de desenhar, de entender e de pensar. Então, vocês fizeram 3 vasos, reproduziram aqui os padrões geométricos desses 2 vasos, padrões indígenas. No terceiro, criaram o seu padrão. E aí, se divertiram? Gostaram de fazer essa atividade mais lúdica aí, de desenhar? Então, quer dizer que as nossas atividades também, além de conhecimento, também é para você se divertir. Vamos conhecer um pouquinho mais, então, da arte religiosa, da arte sagrada? Nós falamos da arte dos povos indígenas. Poderíamos falar da arte dos povos africanos, que tem muita dança nas religiões africanas. Dança, roupas coloridas, eles também vivem de forma muito artística a sua religiosidade. Os povos orientais também, mas, dado o nosso tempo de aula, e também para não encher vocês de conteúdo, falamos dos povos indígenas e agora vamos falar da arte sacra cristã. Inclusive, dentro do cristianismo tem até esse nome, é chamado arte sacra, de ser arte sagrada. Vamos conhecer um pouquinho então da arte sagrada. Bem, muitas igrejas católicas são verdadeiras obras de arte arquitetônica, desde as mais antigas até as mais recentes, inclusive dos evangélicos também. Tem o Templo de Salomão, que é bastante conhecido, mas as igrejas católicas, desde a Idade Média, no estilo barroco, no estilo gótico, até aqui as da colonização do Brasil, são muito artísticas. A sua arquitetura remonta essa arte sagrada, não só no seu interior, as estátuas, como também a parte estética. E eu selecionei aqui para nós conversarmos na nossa aula a Catedral de São Basílio, que está lá no Kremlin, na Praça de Moscou, na Rússia. E olha que interessante, que colorida, que bonita essa catedral. Algumas dessas catedrais são consideradas patrimônio histórico e cultural da humanidade, dada a sua beleza artística e a sua representação simbólica. Claro, esta catedral, ela é uma catedral da Igreja Ortodoxa Russa, então ela não é católica. Eu comecei aqui dizendo que muitas igrejas católicas são de fato patrimônio histórico, de muita representação artística e de beleza simbólica, mas aqui é uma igreja, uma catedral da Igreja Ortodoxa Russa, então eles não são católicos apostólicos romanos. E olha que bacana, olha que bonita essa igreja, que colorida, uma verdadeira obra de arte sacra. Agora, um exemplo que sempre vocês já devem ter até estudado em arte, em história, geografia, ou mesmo visto em livros, visto em filmagens, é o interior da Capela Sistina. A Capela Sistina ela é muito famosa e o teto dela tem uma pintura tão elaborada, é uma arte, inclusive foi o grande pintor renascentista Michelangelo que pintou ela no século XV. E você pode, inclusive, fazer um tour virtual. Eu estou convidando vocês aqui, quem puder, quem tiver acesso à tecnologia, fazer um tour virtual nesse endereço aqui. Inclusive, é o endereço oficial do Vaticano. Você pode pesquisar na internet ou colocar Vaticano, vários, Capela Sistina. Você faz um tour virtual dentro da Capela Sistina. Além de falar da Via Crucis, da Via Sacra, da criação do mundo, dentro da Capela Sistina, você pode ter uma aula de história do cristianismo apenas com a arte, só com imagens. Então fica aí o convite para quem puder fazer um tour virtual. Convide seus pais, convide as pessoas com quem você mora, para poder pegar aí o celular, o computador, quem puder, e fazer esse tour virtual. Tenho certeza que vocês vão ficar, como dizem, boquiabertos com a beleza do interior da Capela Sistina, que é um excelente exemplo de arte sacra. E aqui eu faço a ligação com a simbologia. Tudo que é pintado lá tem uma intenção. Por exemplo, essa parte aqui é só um recorte, representa a criação. É Deus criando Adão. Então, você aprende sobre a história do cristianismo por meio da arte, por isso que a arte também é uma forma de representação simbólica. Agora, no Brasil, eu falei lá da Rússia, da Capela Sistina, agora vamos pensar o Brasil.
Um dos maiores representantes da arte sacra brasileira foi o Antônio Francisco Lisboa, o famoso Aleijadinho. Uma das suas obras mais famosas, tem várias, estão no Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Minas Gerais. No estilo barroco, mas ele fez também a parte de fora, é porque ele era pintor, escultor, arquiteto e artista. E aí ele fez também a parte interna e a parte externa desse santuário. A escadaria do santuário, feita no estilo barroco, Aleijadinho esculpiu as estátuas dos 12 profetas em pedra sabão. Então ele fez com uma riqueza de detalhes impressionante. Ele também conta uma história do cristianismo por meio das estátuas. Mas dentro da igreja, do santuário, também tem muitas obras dele. E o Aleijadinho é um grande representante, então, da arte sacra brasileira. Olha que interessante. Poderia ser uma aula de arte, mas é uma aula de ensino religioso. Estamos estudando a diversidade religiosa, conhecendo um pouco do patrimônio histórico do Brasil por meio da arte, só que nesse caso, arte sacra. Inclusive, como eu disse, vocês devem ter estudado ou ainda irão estudar dentro da disciplina de arte esses movimentos artísticos. Vão estudar um pouco sobre o que é o barroco no Brasil e, claro, vão falar de Aleijadinho, vão falar também deste santuário. Agora vamos fazer aquele break para fazer uma atividade. Afinal de contas, o importante é o que vocês aprendem no processo, o importante é construirmos junto conhecimento. Então, vamos dar um tempinho para vocês escreverem um texto de pelo menos um parágrafo sobre algum tipo de arte sagrada que você conhece em sua região, em sua cidade. Pode ser dança, canto, teatro, obras de arte, quadros ou mesmo a parte arquitetônica de alguma igreja, santuário, estátuas, algo que seja ligado à sua família, à sua cidade, à sua região. E ainda aponte a importância dessa manifestação artística para a sua comunidade, como que essa arte religiosa afeta sua vida, sua comunidade. Então vamos dar um tempinho para vocês resolverem essa atividade e logo mais nós voltamos para conversar sobre o resultado.
Voltamos com a minha, com a nossa, com a sua aula Paraná Ensino Religioso, sexto ano, e aí vocês tiveram um tempo para fazer uma atividade. E essa atividade, ela é aberta, não tem como eu corrigir ou dizer o que é certo ou errado, porque você escreveu um parágrafo, pelo menos, espero que mais, sobre algum tipo de arte sacra, arte religiosa da sua cidade, da sua região. Eu espero que com isso você tenha exercitado a escrita, tenha exercitado a tua capacidade de argumentação, tua memória também, e com isso aí você está pensando e valorizando a arte sacra da sua cidade, da sua região, da sua comunidade. Vamos em frente? Música gospel. Bom, é quase impossível falar de religião sem falar de música. Desde os povos indianos, onde tem inclusive muita dança, cor, muita música, dos povos indígenas, povos africanos e também dentro do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Poderíamos falar dos monastérios medievais, que até hoje inclusive existem e tem músicas chamadas o canto gregoriano, dos monges gregorianos, que é muito bonito. Mas vamos falar aqui de uma fusão que deu origem a muitas das coisas que nós ouvimos hoje. Então, vamos falar da música gospel. O que é a música gospel? Bom, os negros foram escravizados e foram levados para vários países da América, desde os Estados Unidos até o Brasil. E aí, muitos foram cristianizados e com isso eles desenvolveram uma música chamada Negro Spirituals. Isso no início do século XX. O Negro Spirituals era uma mistura da música negra africana com a música cristã. Em geral eram corais que cantavam, usavam bater a mão, batiam o pé, e foi se desenvolvendo essa música chamada Negro Spirituals até criarem o gospel. A gente fala gospel, mas é Godspell. Do inglês pode ser Deus soletra ou então a palavra de Deus. Muitas vezes eram passagens bíblicas, outras vezes músicas criadas como Amazing Grace, muito famosa. Então, corais nas igrejas americanas, principalmente com negros, mas isso foi crescendo, cantando a música gospel. No Brasil, inclusive, é muito conhecida a música gospel. E essa, então, teve a sua origem na música cristã dos negros, mas a partir dela se desenvolveram várias correntes. Então, a partir do Negro Spiritual, a partir da música gospel, vai surgir o blues. Para nós, aqui, azul pode significar alegria. Nos Estados Unidos, blues é como se fosse tristeza. E aí era o lamento do negro que sofria segregação, o fim da escravidão. Então surgiu o blues. A partir do blues surge o rock and roll. Inclusive o pai do rock and roll, o rei do rock and roll, como é tido, Elvis Presley, aprendeu a cantar na igreja cantando música gospel. E muitos outros roqueiros, Amy Winehouse, muita gente conhecida aprendeu a cantar nas igrejas. A partir daí é que tornou-se cantor de música pop, de rock, de blues, inclusive o hip hop, o rap, hoje é muito cantado dentro das igrejas cristãs evangélicas no Brasil. Você tem um hip hop cristão, rock cristão, blues cristão. Então, o gospel é a origem de muita coisa que a gente ouve hoje. Inclusive, poderíamos dizer, tem um ditado aí brasileiro que falava assim, o diabo é o pai do rock, mas na verdade é o gospel que é o pai do rock. O pai do rock and roll e do blues é a música cristã que surgiu lá nos Estados Unidos com os negros a partir do Negro Spirituals. Vocês já sabiam disso? Sabiam que a música cristã, que a música sacra, religiosa, é a origem, inclusive, do próprio rock and roll? Bacana, né? Então é sinal que ensino religioso também é cultura. Por isso que muitas vezes eu chamo vocês de aventureiros da cultura. Então, quer dizer que na aula de hoje aprendemos um pouquinho mais sobre as diferentes formas de arte sagrada como símbolo religioso. Falamos da arte indígena, da arte sacra cristã e ainda descobrimos que a arte religiosa é uma forma de linguagem que transporta uma mensagem simbólica e que o gospel, que teve origem no Negro Spiritual, deu origem ao blues e ao rock and roll. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!